Por isso que nós temos hoje algumas pessoas que em nome de Deus são ditadores, cortando o pescoço do gigante, que sempre o gigante é o cara que eu não gosto. O diabo é sempre o outro, na verdade. Na verdade, Deus aparece quando nos relacionamos e quando as atitudes que demonstramos entre nós revelam Deus. Eu tenho um amor dentro de mim. Amor é um verbo transitivo. Quem ama, ama alguém ou alguma coisa. Se você não demonstrar isso, ficou dentro de você, não existe. Você tem misericórdia? Mas se você não agir com misericórdia, você não tem misericórdia. Você tem perdão? Mas se você não perdoar, você não tem perdão. Você tem arrependimento? Mas se você não tem frutos de arrependimento, você não tem arrependimento. Você tem bondade? Eu estou cheio de bondade. Para que serve? Eu não estou vendo. Eu vejo quando você pratica a bondade, quando você pratica a justiça. E quando aqueles que são do reino e são de Cristo e têm o Emanuel consigo agem, como diz Pedro, no meio dos gentios, Deus aparece. E nós queremos mostrar ao mundo um Deus transcendente e não percebemos que Ele é visto de maneira imanente. Ele está aqui. Ele está aqui quando eu estendo a mão, Ele está aqui quando eu abraço. Eu procurei essa semana todos os textos, e depende da tradução, da versão. Eu achei 37 citações em 35 versículos. Tem 27 livros, mas eu achei 35 textos com 37 citações do termo uns aos outros. Mas só do uns aos outros, tá? Porque tem termos que é ao próximo, ao seu irmão. Eu não coloquei porque acho que a gente ia ficar aqui o domingo inteiro e nem ia acabar de ler, porque o Evangelho só fala disso. Vamos lá, maratona bíblica. João 13:34. Lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. João 13:35. Nisso conhecerão que vocês são meus discípulos. Olha como é que eu apareço. Se tiverem amor uns aos outros. João 15:52. Meu mandamento é esse, que vocês amem uns aos outros como eu amei vocês. O amor dele para conosco foi um sacrifício. É quando você faz algo por alguém que você diz que ama. João 15:17. É isso aí. Se o mundo odeia... O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Agora Romanos, Paulo falando. Amem uns aos outros com amor fraternal. Romanos 12:16. Vai lá. Tenham o mesmo modo de pensar. Vocês todos tenham a mesma cabeça. Isso aqui é comunhão. Uns para com os outros. E em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos, uns aos outros. Romanos 13:8. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros. Romanos 14:13. Portanto, deixemos de julgar. Para de julgar um ao outro. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo para o irmão, para o outro. Romanos 15:7. Acolham uns aos outros. Romanos 15:14. Meus irmãos, estou certo que vocês estão cheios de bondade, de todo conhecimento, e são aptos para admoestar uns aos outros, chamar a atenção um do outro, com amor, uns aos outros. Romanos 16:16. Saúdem uns aos outros com beijo santo. Está até na Bíblia você dá beijo e abraço. 1 Coríntios 16:20, mesma coisa. Mandem saudações, saúdem uns aos outros com beijo. Mesma coisa em 2 Coríntios 13:12. Saúdem uns aos outros com beijo. Beijar, irmão. Não é beijar na boca. Beijar na boca é quando você fica casado, está com a tua namorada, mas tudo bem. Mas aqui, o carinho, sabe, afeto, cuidado, abraço, um ao outro. É isso. Para que nenhum irmão fale, irmã, o pastor falou para beijar você. Não, é isso que eu estou falando. Gálatas 5:15. Se vocês ficam mordendo e devorando uns aos outros, cuidado, vocês vão acabar se destruindo. Não é para destruir um ao outro, é para cuidar um do outro. Olha o Gálatas 5:26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, nem tendo inveja. Não é para ter orgulho e nem inveja um do outro. Nós temos uma vida em comum. Efésios 4:2.
com toda humildade, mansidão, longanimidade, suportando uns aos outros, paciência um com o outro. E Efésios 4:32, pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Cristo perdoou vocês. Efésios 5:21, sujeitando-se uns aos outros no temor de Cristo, um submisso ao outro, um sendo servo do outro. Colossenses 3:9, não mintam uns aos outros, vocês se despiram da velha natureza, é para ser verdadeiro um com o outro, olho no olho. Colossenses 3:13, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente. Eu não aguento esse cara, suporta no amor de Cristo, uns aos outros. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 9, quanto ao amor fraternal, não há necessidade nem que eu lhes escreva. Vocês foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. 1 Tessalonicenses 4:18, consolem uns aos outros com essas palavras. 1 Tessalonicenses 5:11, portanto consolem uns aos outros e edifiquem-se mutuamente. Edifica um ao outro, ensina um ao outro. Tito 3, pois nós também no passado, nós éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões, prazeres, vivendo em maldade, inveja, sendo odiados e odiando uns aos outros. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, o seu amor por todos, nos salvou e etc, etc. A gente tratava mal um ao outro, mas agora não. Nossa atitude é uma atitude gerada no amor de Cristo. Hebreus 10:24, cuidemos também de nos animar, olha que legal, animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Vai, irmão, calma, paciência, estou aqui com você, a gente está junto, eu estou aqui para te ajudar. Animar um ao outro. Tiago, passamos por vários autores, hein? Tiago agora, 5:16, confessem uns aos outros os pecados, orem uns pelos outros para que sejam curados. Pô, irmão, preciso falar com alguém, cara, se eu não desabafar eu vou estourar. Fala, eu fiz isso aqui, ó, desabafei, e agora? O outro fala, calma, cara, relaxa, estamos aqui, eu não estou aqui para ficar espalhando para gaviões da Fiel, é nós. Porque tem coisa que você conta para o pastor, no domingo eles estão lá, né? A igreja inteira, não, é nós aqui. Agora eu vou te ajudar, vamos pensar como é que a gente sai dessa agora. Vamos orar, o Senhor está com a gente, sabe, gente com gente, isso é igreja. 1 Pedro 1:22, tendo purificado a alma pela obediência à verdade, com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro, sem fingimento, sem falsidade, pureza de coração. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, de novo Pedro, sirvam uns aos outros conforme o dom que vocês receberam. Nós somos servos uns dos outros. 1 Pedro 5:5, peço igualmente aos jovens, sejam sujeitos aos mais velhos, que todos se revistam de humildade no trato de uns com os outros. Humildade, a nosso coração despojado. 1 Pedro 5:14, saúdem uns aos outros com um beijo fraterno. Está aí, ó, é Pedro, é João, é Paulo, todo mundo falando, abraça, cuida. 1 João 3:11, agora vem um monte de amor. Essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, amemo-nos uns aos outros. 1 João 3:23, seu mandamento é esse, creamos no nome do seu Filho Jesus e amemos uns aos outros. 1 João 4:7, amados, amemo-nos uns aos outros. 1 João 4:11 e 12, que diz, epa, que meu aplicativo aqui parou, agora vai. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Mas esse versículo 12 é incrível. Ninguém nunca viu Deus. Se amarmos uns aos outros, aí Ele permanece em nós, e o seu amor em nós é aperfeiçoado ou completado. Isso é que eu acho demais. As pessoas não conseguem ver Deus, mas é quando a gente ama. 2 João 1:5, e agora, Senhora, peço-lhe como se não escrevesse um novo mandamento, mas o mesmo que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Você nunca ouviu uma pregação com 35 versículos, mas nós conseguimos. Fora os versículos que falam do próximo e do irmão, que aí, irmãos, nós vamos ter que ler o Novo Testamento inteiro. A proposta do reino não é uma religião com uma nova lei. É por isso que tanto nas minhas caixas de perguntas como nas minhas pregações, eu não prego o que pode e o que não pode. Evangelho não é uma nova lei. Lei é coisa do Antigo Testamento. Evangelho é morte.
Evangelho não é saber se eu posso ou se eu não posso. Evangelho é morrer e ser como Cristo. E isso é visto, e Cristo é visto entre os gentios e entre nós, quando agimos uns para com os outros. A graça aparece, o Emanuel aflora. Deus é visto nas relações. O que não acontece nas relações é uma mera religião ineficaz. Conceitos que se carrega dentro, crenças com o transcendente, mas que não se transforma em pé no chão. É vida espiritualizada de gente que flutua na glória, mas que não tem nada de Deus para a terra no dia a dia. Essa semana me mandaram uma pergunta sui generis. O reino de Cristo é só para quem é cristão? Você acha que uma pessoa que não é cristã pode estar no reino de Cristo? Essa pergunta me fez pensar muito. A resposta que eu dei para essa pessoa foi: olha, se uma pessoa não crê em Cristo e no seu reino, por que ela acha que pode estar no reino que ela não crê que existe? Essa pergunta, ela já se encerra. Nela mesma ela já acabou. Aqui tem uma resposta intrínseca. Porque ser um cristão é você de verdade se render a Cristo, crer em tudo isso que Ele diz, ser uma nova criatura. E aliás, é você já viver, o reino dele já está aqui. Não completamente, esse mundo ainda é finito, se corrompe, a gente acaba, nós também pecamos, erramos, mas já é possível ver o reino. Onde? Entre nós. Nas nossas atitudes de amor, justiça, troca, socorro, consolo, incentivo, abraço, beijo, amor, consideração, perdão, misericórdia, arrependimento. É quando a gente se relaciona, dá para ver que Deus está aqui. Não é algo transcendente que eu invoco, como eu disse. Invocação de Deus é figura do Antigo Testamento. Nós não invocamos a Deus, nem invocamos o Espírito. Ele habita em nós. Não tem como invocar o que mora dentro de mim. Senhor, eu te invoco porque o Senhor não tem como invocar o que está aqui. Há um erro cognitivo do entendimento do Evangelho, do reino de Deus. O reino de Deus é o que está aqui. E o que está aqui, ó. O resto é auditório. É auditório. Por isso que nosso culto não é isso aqui. Isso aqui é uma celebração. Aqui nós cantamos, adoramos, nos relacionamos, ajudamos com o panetone, com a cesta, cantamos, ouvimos a palavra, aprendemos. Mas o culto começa quando a gente fala amém aqui. Porque é aí que nossas atitudes glorificarão a Deus no meio dos gentios, entre uns e os outros. E eu entendi também a pergunta desse rapaz, porque ele estava desvinculando cristãos, entre aspas, do reino de Cristo. E para mim e para isso eu não tenho uma resposta para ele. Eu só disse a ele o óbvio ululante de que se eu creio em Cristo, creio no seu reino. Eu já tenho o seu reino, eu já estou nele. Se eu não creio nele, porque eu quero estar num reino onde ele vai reinar, se eu não quero o reinado dele? Porque lá ele vai reinar, não sei se você sabe. Se você não crê nele, não estou entendendo o que você está perguntando. Mas aqui tem uma dúvida por trás muito interessante. O ser humano tem um anseio na vida. Não importa se ele tem religião ou não. Agora, nas televisões, nos programas, época de Natal, a palavra é paz, harmonia, esperança. As palavras são de amor, generosidade. Não porque essas pessoas frequentam uma religião, mas porque todo ser humano anseia pela vida de verdade. Isso foi plantado no coração do homem desde a criação, é assim que diz Eclesiastes. Está dentro do ser humano. Só que esse mundo que eu espero, será que tem um mundo assim, justo, de amor, de paz, de igualdade, de harmonia, de perdão, de misericórdia, de transformação, de arrependimento, de novo nascimento? De gente harmonizada com o Espírito, com a verdade, com a paz, com a alegria, com o amor. É nesse lugar que eu queria que o meu país se transformasse. E tem gente que fala que vai ter depois da morte uma vida, mesmo aqueles que não são cristãos, muita gente crê nisso.
que haverá um reino eterno, uma vida eterna melhor, que tudo não acaba aqui, que a nossa vida não é só isso. E essa pergunta é: quando eu olho para os cristãos e olho para esse meu sonho de vida, quando eu vejo como eles vivem, como eles se relacionam, o que eles fazem, e eu olho para esse reino, eu não consigo ver conexão. Minha pergunta é: eu preciso andar com esses caras para ter aquilo que eu sonho? Resposta: não. Porque o lugar mais nojento e odioso de se viver é no meio dos evangélicos. Porco nojento. Religião das falcatruas, das armações, dos bastidores, dos conluios, dos conchavos com o poder. As armações ilimitadas das benesses, das trocas. Mas depois a gente vem para o povo e fala: aleluia, 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 foi Deus que elegeu, foi Deus, aleluia, foi Deus que colocou. Sabe quem crê nisso? Só crente crê nisso, que passou por lavagem cerebral. Porque todo mundo que está do lado de fora desse aquário olha e fala: o que esses caras estão fazendo, o que tem a ver com o reino que eles pregam? Porque o reino já começou, irmãos. Quando a gente passar dessa para melhor, que é melhor mesmo, ele estará consumado na eternidade. Mas aqui, ele já está. Onde ele está? Está aqui, ó. Sabe quando alguém, como esse rapaz que perguntou: eu posso ter o reino que eles pregam sem ter que viver com eles como eles são? Isso é muito sintomático. Zé, nós temos que dar testemunho, vírgula. Porque 145% dos testemunhos glorificam as pessoas. Olha o carro que eu tenho, olha a casa que eu consegui, olha a cura que eu tive, olha a minha promoção. E esse não é um testemunho onde Cristo aparece. Aparece a igreja, aparece a campanha, aparece a validação da oferta especial, do dia da unção do pregador. Mas o que menos aparece é o Emanuel. Porque o Emanuel não precisa disso aqui, ó, para aparecer. Ele já está aí entre vocês. Não precisa de luz nem de palco, não precisa de fumaça nem de mídia, não precisa impulsionar para ter seguidores, porque ele não se manifesta através de uma estratégia de marketing digital. Ele se manifesta quando tem vida ligada a outra vida, que sente, que toca. A palavra empatia virou moda agora, o brasileiro descobriu a palavra empatia. Até quem não sabe o que ela significa, usa fora do contexto. Eu quero pôr gasolina, ele fala aditivado comum, com empatia. Ele nem sabe o que significa a palavra empatia. O diesel tem empatia? Coloca também um pouquinho, coloca uns 2 litros de diesel. Sim. Mas legal, a palavra empatia é muito legal. O Evangelho nos ensina compaixão, compadecer. É quando alguém padece. Não que eu me sinto solidário ao padecimento dele, eu entro na vida dele e padeço junto com ele. Acho que é um pouco mais à frente do que a empatia. É pegar a tua carga e falar: sou solidário a você com essa carga, eu vou orar por você, eu vou postar uma foto minha com você, e vou falar: gente, pelo fulano, olha a carga que ele tem. Não. Isso pode ser muito bonito para as redes sociais. Compaixão é falar assim: me dá um pouco dessa carga aqui, bota aqui. Vamos junto que eu carrego com você. Está pesado, deixa eu carrego tudo, descansa um pouco. Porque Cristo levou sobre si as nossas dores. O Deus conosco apareceu na promessa e no nascimento que saiu da barriga da Maria. No Pentecostes, quando ele sobe, desce o Espírito para habitar dentro de nós. Isso é muito bom. Mas para que o reino seja para todos, ele vai ter que ser visto para fora de nós. Eu vou ter que viver no meio das pessoas. Ao invés do movimento evangélico ser separatista, o movimento gospel ser separatista, isso aqui é gospel, isso aí é não gospel. Isso aqui é abençoado e isso aí é maldito. Isso aqui é santo e isso aí é profano. Isso aqui vai para o céu e aí tem chamas do inferno queimando você.
E nós vamos criar um mundo gospel, que só toca música gospel, só tem roupa da Conde de Sarzedas gospel. Moda evangélica. Eu queria fazer um corte de cabelo, mas eu queria um corte de cabelo gospel. Ah, tem uma tesoura ungida aqui para cortar o seu cabelo gospelmente. Jesus disse bem o contrário disso. Acho que Jesus olha para isso e fala, Jesus, mas ele mesmo é Jesus, ele não pode nem falar Jesus. Acho que ele fala, Pai do céu, mas que raio que esses caras estão fazendo, mano. Ide por todo mundo e leva o evangelho para toda criatura. Vai. Vocês vão sair de Jerusalém, Judeia, Samaria e vai para os confins da terra. E eu envio vocês como cordeiros no meio da lobaiada. Vai. Ou Pedro, vivam as boas obras diante dos gentios. Ou Mateus, assim brilhe vossa luz diante dos homens. Era para chegar e falar assim, galera, primeira coisa, então Jesus, você é o novo pastor da nossa igreja, o que você quer fazer? Pode derrubar as paredes aí, pode derrubar tudo. E pode parar com essa papagaiada, essa patioteada de que lá é profano. Você também tem pecado, que lá é profano e aqui é santo. Você é santo? Para com isso, pelo amor de Deus. Nós somos santos, irmãos? Tem alguém santo aqui? Vamos orar para falar, Senhor, o cara está fazendo hora extra, pode levar. Tem alguém aqui? Aquela música é profana e essa daqui é de Deus. O lá, o dó, o ré, o mi, o fá, que eu saiba até agora, não tem o dó santo e o dó profano. Irmãos, era para a gente sair fora daqui e falar, galera, mais uma semana para a gente sair brilhando a luz de Cristo. Onde? Bem onde está escuro. Porque aqui é fácil brilhar. Como eu sempre digo, esse é o festival da hipocrisia. Nossa reunião de domingo. Aqui eu sou bonitinho. Já me viu brigando com a Blanche aqui alguma vez? Nunca viu. Eu sou um marido exemplar aqui. Já viu dando uma resposta atravessada? Ô Zé, o que é, caramba? Já viu falando isso aqui? Não, você não vai ver. Por quê? Porque aqui eu sou o pastor da igreja. Aqui a minha hipocrisia desfila diante de vocês. Entendeu? E você também. Não vem só com o Zé, não. Ou pensa que eu não sei, que no shopping você anda lá na frente, vamos, e ela lá atrás, espera amor, espera um pouco, só porque ela atrasou para escolher o vestido. Senta lá no maridódromo e fica esperando ela, pô. Agora o shopping estão fazendo o maridódromo, para todo mundo ficar sentado, para você esperar, porque ela vai demorar umas 3 horas para escolher. E você vai fazer o quê? Vai esperar. Vai tomar um café, vai fazer alguma coisa. Jogar vai bolinha, aí André. Entra numa loja de esporte para ver um jogo da 2ª divisão. Não, seu time não caiu, tudo bem. Mas quase, hein? Tá chegando perto. E aí, irmão, você não vê nenhum marido entrando aqui assim. Vamos, mulher, entrando na igreja, ela lá atrás com os filhos segurando a fralda. Não, entra todo mundo bonitinho. A família do Senhor. Homem de bem. Aqui você não sonega imposto no seu imposto de renda. Aqui você não dá uma volta oferecendo uma venda por trás de um cara para você ganhar o orçamento que ele fez. Aqui você não elogia o seu companheiro de trabalho e mete o pau nele pro patrão pelas costas. Você faz isso aqui? Você faz isso comigo, irmão? Você fala mal de mim depois em casa? Tudo bem, eu sei que faz. Mas eu falo de você também. Fica tranquilo. Aqui é fácil, irmão. Por isso que todo mundo acha que no domingo eu devo ir para a igreja para receber a glória. Domingo eu vou colocar no meu tanque um pouco mais de gasolina para receber aquele sopro, aquele saravá. E na segunda-feira eu vou gastando como? Ficando chateado, porque eu não ganhei meu presente, porque Deus me atendeu. E chega na sexta-feira, Ele não fez o que eu queria que Ele fizesse. Aí, mas chega no domingo, eu vou na igreja de novo para receber a profetada. Você vai receber, você vai conseguir, toma posse, recebe. Você, e vai, segunda-feira eu consigo, terça eu consigo, quarta eu não sei se eu vou conseguir, quinta-feira acho que não vai dar certo, sexta-feira aí ferrou, sábado tô na lona, domingo vai lá de novo e o cara te enche de porcaria outra vez. Da boca para fora, para que o teu dia a dia seja o ânimo de alcançar o que você não alcança, ao invés de ser o que você precisa ser. Nova criatura, gente de Deus. É porque no Brasil tem um homem de bem. Que homem de bem, os cambal? Vai que esse homem de bem aí lá para os quintos dos infernos.
Se é a figura disso que a gente vê, não tem nada de homem de bem aí. Só tem pecado escondido, falta de humildade, reconhecimento, arrependimento e novo nascimento. Irmãos, Emanuel é Deus aqui, no chão da vida. No chão da vida. E quando alguém que não quer fazer parte desse grupo, mas se interessa por esse reino, fizer alguma coisa boa, demonstrar amor e compaixão, ele está muito mais perto do reino do que aqueles ali. Porque de verdade, ele busca e anseia pelo reino de Deus. Que nesse Natal, nesse Ano Novo, daqui para frente, quando alguém chegar perto da gente, na nossa rodinha, e falar, cara, mas que legal, pô, que bom, me senti bem aqui, que legal que vocês vivem assim, eu queria saber mais sobre o reino de Deus. A gente vai falar, então, é isso aqui. Sabe como é que vai ser lá? Vai ser isso aqui, só que sem eu, o pecador, né? Eu piso na bola ainda, eu erro, a gente acaba, a gente morre, lá vai ser eterno. Mas se você quer ter um sample, você quer ter um pequeno petisco, uma ideia, você quer ver Deus? Você quer ver Deus? Vai com a gente para o meio das pessoas que estão famintas. Vem com a gente no meio dos jovens e crianças que a gente vai começar a voltar a atender o ano que vem. Vai se auxiliar na aula de jiu-jitsu, vai lá. Entrega uma cesta e ajuda aquela senhora a carregar até o ônibus. Deus vai aparecer ali. E as pessoas vão ver brilhar a luz e vão glorificar ao Pai. Não a placa da nossa igreja, nem o nome do pastor, nem a sua honra que está em jogo. Porque o reino não é nosso.